bombou na net. Se bombou na net, você assiste aqui. E vamos aos vídeos de hoje. No dia 10 de dezembro, uma grande operação chamada Overclean. Essa operação ela levou à prisão 16 pessoas no total, apreendeu 3,4 milhões de reais em espécie, 23 carros, 3 barcos, 3 aeronaves e 38 relógios de alto padrão em várias cidades e estados brasileiros. A Polícia Federal disse que o objetivo era desmantelar uma organização criminosa que teria desviado um total de 1,4 bilhão de reais em recursos de emendas parlamentares por meio de contratos com o DENOX, entre o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e uma série de prefeituras. Todas essas prefeituras no país inteiro, administradas por filiados à União Brasil, um dos maiores partidos políticos do país. Esse esquema, gente, ele teria movimentado 824 milhões de reais só em 2024. Então esse 1,4 bilhão de 2018 até agora e mais da metade, 824 milhões só nesse ano. Seria um esquema que estaria ali crescendo de forma vertiginosa. Até aí, podemos dizer que é mais um baita escândalo envolvendo desvio de dinheiro público de emendas parlamentares. Só que ele tem uma particularidade. Um dos 16 alvos desses mandados de prisão é um homem chamado José Marcos de Moura. Ele é um empresário lá da Bahia, conhecido no estado como Rei do Lixo. Não é à toa, ele é dono de uma empresa chamada MM Limpeza Urbana e ele tem um contrato de mais de 1,3 bilhão de reais com a Prefeitura de Salvador há alguns anos para administrar a coleta de lixo na cidade. Na verdade, esse contrato ele abrange, além da MM Limpeza Urbana, outras duas empresas com uma participação menor. Mas ele teria praticamente ali um monopólio nessa área de coleta de lixo e por isso o apelido que ele ganhou. E o José Marcos, gente, ele fechou esse contrato no momento que ele já era muito próximo ao ACM Neto, o ex-prefeito de Salvador, ele tinha ali um vínculo muito forte com o ACM Neto, inclusive um vínculo com a família do ACM Neto. Ele junto com a irmã do ACM é sócio de um avião, por exemplo. Eles dividem a propriedade de um avião, então é uma relação que inclusive ultrapassa bastante a questão política. Ela tem ali contornos muito pessoais. Tá legal? Ele é próximo não só da ACM, mas de todo o grupo político que circunda o ACM Neto. E ele foi ganhando relevância, além do estado da Bahia, além de Salvador, ele foi ganhando relevância nacional dentro do União Brasil. O ACM meio que apresentou ele para o partido e ele passou a ocupar inclusive um cargo na diretoria nacional do União Brasil. Criou uma relação próxima também com o atual presidente da legenda, o Antônio Rueda, que assumiu a União depois daquela briga com o Luciano Bivar no início agora de 2024. Tá? E ele mantém um vínculo muito próximo também com o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, do próprio União Brasil. Qual que é a questão, gente? Como que começou essa operação? Como que a Polícia Federal chegou nessas prisões e tudo mais? A Controladoria Geral da União, a CGU, ela realizou uma série de auditorias sobre o uso de recursos das emendas parlamentares. E descobriu uma série de suspeitas ali sobre desvio desse dinheiro. E muitas dessas suspeitas estavam associadas a contratos de empresas do José Marcos, contratos não só na área de limpeza urbana, mas nas mais diversas áreas e em todo o país, sempre nas prefeituras administradas pela União Brasil. A CGU, ela informou isso para a Polícia Federal, para a Polícia Federal eventualmente fazer uma investigação, tentar entender o que estava acontecendo. E a Polícia Federal passou a monitorar todos esses envolvidos. Todos esses que foram presos no dia 10, inclusive o próprio Rei do Lixo, o próprio José Marcos de Moura. Aqui no União Brasil ele é até conhecido como Marquinhos, ele tem um apelido próprio dentro do partido. A Polícia Federal começou a realizar essa monitoração, de todos eles, e ela detectou que existia um movimento para levar para Brasília, através de um avião fretado, documentos e dinheiro. Eles disseram, olha, tem um avião que foi fretado pelo próprio José Marcos Moura, pelo próprio José Marcos Moura, pelo próprio Rei do Lixo. E a ideia do fretamento desse avião, não sabemos como a Polícia Federal descobriu isso, é levar para Brasília, no avião,
né? O José não estaria embarcado, seria um avião quase ali com uma função de cargueiro nesse momento. Muito dinheiro vivo e uma série de documentos. Com que objetivo? Bom, das duas uma, ou destruí-los, aí chama atenção, porque você vai destruir isso em Brasília, que você não destrói em Salvador, ou então, né, para escondê-los. Né? Depois já sabia que existia uma série de suspeitas ali, vamos esconder tudo isso para garantir que eles não sejam encontrados. Quando a Polícia Federal detecta isso, eles preparam essa operação Overclean e determinam a prisão, né, de todas essas pessoas. Eles solicitam a prisão e ela é aprovada no judiciário e realizam essas prisões todas por obstrução de justiça. Eles conseguem pegar o dinheiro que estava na aeronave, então era verdadeira a suspeita de que você teria essa viagem com esses objetivos escusos, e conseguem pegar também todos os documentos que estavam dentro da aeronave. Tudo isso no próprio dia 10, em paralelo com a realização de todas essas prisões. Tá legal? Foi 1,5 milhão em espécie que estava dentro da aeronave. E um dos documentos, por exemplo, apreendidos era uma planilha em que estavam listados uma série de contratos com prefeituras, evidentemente governadas pela União Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no Amapá, com valores totalizando 200 milhões de reais, sempre com empresas ligadas ao José Marcos, ou de propriedade dele, ou que a Polícia Federal acredita que ele tinha ali, né, colocou laranjas como proprietário. A gente tem de questão de asfaltamento, de limpeza urbana mesmo, todas as áreas possíveis. Apesar do apelido de Rei do Lixo, as atividades dele foram para uma série de outros setores em todo o território nacional. Tá, gente? Qual que é a questão? Isso está criando um temor gigantesco em Brasília, em especial entre os integrantes do União Brasil. Tem gente muito graúda que pode se ferrar com essa prisão do José Marcos de Moura, tá? Além do próprio ACM Neto, que não é mais prefeito de Salvador, mas que pretende concorrer ao governo do estado da Bahia na próxima eleição de 2026, é um candidato com determinado, né, com certo potencial. Além do ACM, que já é um graúdo, não é o suficiente para criar aí um escândalo, caso ele seja totalmente envolvido nesse caso. O próprio Bruno Reis, o atual prefeito de Salvador. O próprio presidente nacional do União Brasil, né, o Antônio Rueda, porque se confirmando, gente, era um escândalo que ia muito além, né? Prefeituras do União Brasil no país inteiro, o presidente do partido não saberia disso. E o Antônio Rueda é um dos principais personagens do Centrão, foi muito cotado como sucessor do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados também. E vai mais longe, atinge uma figura, gente, que é muito relevante, talvez uma das top 5 no Congresso Nacional hoje em dia, que é o senador do Amapá, Davi Alcolumbre. Do União Brasil também. Davi Alcolumbre foi presidente do Senado e pretende voltar à presidência do Senado agora em 2025. Ele vai concorrer à presidência da casa no começo de 2025 e a eleição dele é vista como praticamente uma certeza. E muitos desses contratos do União Brasil se davam lá no estado de Amapá, em prefeituras do estado do Amapá, e a pessoa mais influente do União lá no Amapá, evidentemente, é o Davi. Tá? Então isso tem potencial de atingir pesado o Davi Alcolumbre. As informações que se tem até esse momento, elas dão conta, inclusive, de que nos mandados de busca e apreensão e com as quebras de sigilo telemático, você tem citações a pessoas associadas ao Davi Alcolumbre. Uma delas é a Ana Paula Magalhães, que é chefe do gabinete do Alcolumbre. Numa conversa entre suspeitos, por exemplo, o contato dela estava salvo como Ana Paula Davi, em referência ao Alcolumbre, certo? E conversas ali muito possivelmente associadas a contratos fraudulentos. Isso pode também cair no colo do Elmar Nascimento, que chegou a ser o principal nome cotado para disputar a presidência da Câmara no lugar do Arthur Lira. A gente teve aí a prisão além do empresário, né, além do José Marcos de Moura, Rei do Lixo, Marquinhos, como queiram chamar, a gente teve no mesmo dia a prisão de um vereador eleito em Campo Formoso, chamado Francisco Manuel de Nascimento Neto, que é primo do Elmar. Ele ganhou muita mídia, essa prisão desse primo do Elmar, desse vereador, porque ele jogou pela janela uma mala com 220 mil reais quando a polícia chegou, né? A polícia conseguiu perceber isso. Então, gente, tem um potencial de criar caos, não só no União Brasil até. É possível que isso resvale em outros partidos do Centrão que também
fazem uso muitas vezes suspeito do dinheiro das emendas parlamentares, e isso pode criar, inclusive, dores de cabeça do ponto de vista político para o governo. Pode criar irritação, por exemplo, dos integrantes do União Brasil, se eles verem que a operação está avançando muito com o governo Lula, né? Sentido de, cara, a sua Polícia Federal ali que tá ferrando com a gente, você não tem como interferir nisso, alguma coisa desse tipo. Por mais que a Polícia Federal ela seja uma instituição ali que, por uma série de características, ela muitas vezes mantém um grau de independência do governo vigente considerável, né? Até no governo Bolsonaro, em que foram várias as tentativas de interferência, em algum grau, setores da Polícia Federal mantiveram bastante independência. Mas quando a coisa começa a apertar, os caras têm que jogar a culpa em alguém. Isso pode atrapalhar, inclusive, o trânsito do governo Lula dentro do parlamento. Vamos ver, isso aí tá dando o que falar. Foi oferecida uma delação premiada pro José Marcos de Moura, pro Rei do Lixo. Ele teria recusado o acordo, mas muita gente enxerga que ele é um potencial delator, que isso pode até ganhar ares. E aqui eu não tô entrando na discussão sobre o uso de métodos ilegais numa investigação, como a gente viu na Operação Lava Jato, mas na questão de magnitude, na questão de tamanho do negócio, na questão da acusação dos valores movimentados de Operação Lava Jato, tá? Em proporção, repito, em proporção. Não estou me referindo aos métodos ilegais usados na Lava Jato, não estou dizendo que tem alguma coisa desse tipo aqui, o que tudo indica não tem, até porque a coisa tá bem no princípio, mas em proporção muita gente tem esse temor, tá? Vai dar ainda o que falar. Mas é aquilo, gente graúda também tem muito poder no judiciário. O Rei do Lixo, o José Marcos de Moura, assim como esse vereador aí, parente do Elmar, assim como alguns dos outros presos, tiveram uma soltura decretada pela desembargadora Daniele Maranhão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tá? Ela disse que você não tinha fatos objetivos para que podem, né, justificar a prisão temporária. A prisão preventiva é complicado, né? Porque pelo menos o cara que tacou o dinheiro pela janela tá bem claro que você tinha, né? E mesmo o próprio José Marcos, que fretou um avião para levar documentos e dinheiro vivo, foi pego fazendo isso bem em meio a uma investigação. Isso é muito claro, obstrução de justiça. Mas a desembargadora Daniele Maranhão, ela não é muito conhecida, digamos, pela qualidade das decisões que toma. Ela, por exemplo, polemizou bastante quando no governo do Jair Bolsonaro assinou uma decisão em junho de 2020, no primeiro pico da Covid-19, que atendeu aos interesses do ex-presidente, né, aprovando uma série de medidas, autorizando ali uma série de medidas que iam contra o que era o ideal do ponto de vista de saúde pública, medidas negacionistas, né? Ela tá concorrendo aí uma vaga, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. A decisão cabe ao Lula, né? Vamos torcer para que ela não consiga essa vaga. Mas, gente, tem recurso aí no meio, o que já apareceu é muito pesado, e a chance do José Marcos voltar à prisão, de todos os outros voltarem à prisão, e da coisa aí apertando, da Polícia Federal conseguir muita prova, com tudo que conseguiu pegar no dia 10, é considerável, e isso pode resvalar em Brasília de um jeito que a gente não vê há alguns anos. Tá legal? Eu sigo trazendo atualizações desse caso assim que elas surgirem. Abraço a todos e até a próxima. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo da família e no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.